pela raiz, removendo esse pólipo ou seja, removendo a chance daquele pólipo evoluir para um câncer. Então, tá aí a importância dessa colonoscopia preventiva. Pode passar. E para resumir esses fatores, eu trouxe essa tabela, que é do Tratado de Gastrologia, né, que o nosso professor James Ramalho faz parte. Ele traz alguns fatores a mais. A exemplo da pós-radioterapia, né, como fator de risco, pacientes com acromegalia, pacientes que já removeram a vesícula biliar, pacientes que foram submetidos a ureterossigmoidostomia também. E como fator protetor, ele adiciona níveis séricos elevados de cálcio, em relação também com ácido fólico, e a terapia de reposição hormonal também como fator protetor. Consegue me escutar? Sim. Então, dando continuidade aqui com relação à etiopatogenia, sabe-se que a origem do câncer de colo retal ela é multifatorial. Tem aspectos de mutações genéticas e epigenéticas, microambiente tumoral, que seria um quadro de angiogênese, uma participação intensa de células NK, linfócitos, fibroblastos, aquele quadro de intensa inflamação causada por quimiocinas e citocinas, e também os fatores de risco e influências ambientais que foram dito agora há pouco pelo Maurício. Pode passar, por favor. Dentre os casos que são mais frequentes, nós temos o câncer de colo retal esporádico e o câncer de colo retal associado a síndromes genéticas. O câncer de colo retal esporádico, ele nada mais é do que uma sequência a partir de um adenoma e de um carcinoma, que se dá da seguinte maneira: vai ocorrer a formação dos adenomas, que são lesões precursoras benignas, e essas lesões elas evoluem para carcinomas invasivos. E como é que isso acontece? Isso acontece devido a mutações associadas à inativação dos genes APC e P53 e a ativação do CRAS. Primeiro, eu vou ter a formação do pólipo, inicialmente, pela mutação inativação do APC. Em sequência, eu vou ter a ativação do CRAS, que seria o crescimento do pólipo, e depois eu vou ter a inativação desse gene P53, que promove a progressão para um carcinoma invasivo. Já no quadro associado a síndromes genéticas, nós vamos ter dois tópicos aí. A polipose adenomatosa familiar, que ela é uma doença autossômica dominante, que também está relacionada a alterações genéticas, como mutações do gene APC, que também é envolvido no câncer de colo retal esporádico. E existe também a síndrome de Lynch, que foi dita também anteriormente pelo Maurício, que é uma síndrome que envolve a presença não envolve a presença de pólipos. Dessa forma, é uma doença autossômica dominante, onde ela vai ser caracterizada pela predisposição para o indivíduo a desenvolver o câncer de colo. Então, o paciente vai ter essa síndrome, e ao ter essa síndrome, ele possui uma predisposição maior a desenvolver o câncer, que é um dos fatores de risco. Também está relacionado à ocorrência de mutações em genes que estão relacionados no reparo do DNA. E a partir disso, ele vai gerar um quadro de instabilidade, né, do DNA, de silenciamento epigenético, podendo vir a desenvolver a longo prazo um quadro de câncer de colo retal. Bom, então boa noite a todos. Vou dar prosseguimento falando sobre o quadro clínico do câncer coloretal. O desenvolvimento desse tipo de câncer ele vai ser lento e gradual, então, por isso, de início, ele vai ser assintomático na grande maioria da população, mas com o desenvolvimento da patologia, os tumores eles têm o costume de sangrar, isso pela fragilidade vascular que eles possuem. Aí isso vai resultar num quadro de anemia ferropriva, com os sintomas clássicos dela, e assim também como a presença de sangue oculto nas fezes. A alteração do hábito intestinal também vai ser um sintoma clássico que vai aparecer nessa doença, já que varia muito conforme a localização tumoral. Por exemplo, os tumores que se localizam ali no colo ascendente, eles costumam causar mais diarreia líquida com mais frequência, isso pela má funcionalidade que é ocasionada pela tumoração. E já no caso dos tumores em descendente reto, eles vão cursar mais com um quadro de constipação devido às fezes já mais sólidas ficarem impactadas no tumor. E aí o que vai passar ali são mais fezes mais deformadas. Aí, falando sobre a perda ponderal, ela acontece muito devido à má absorção e à síndrome consumptiva, que é causada pelas células tumorais.
e que isso vai fazer com que se roube os nutrientes que são destinados a outras partes do intestino. Pode passar. Agora, falando também de dor abdominal, ela vai ser causada muitas vezes por um quadro de obstrução intestinal que é causada pelo tumor, e isso vai ser associado também à compressão das fibras nervosas no intestino. Aí, com o tempo, esse tumor ele vai crescer, podendo ser palpado no abdômen, e aí isso vai depender do estágio em que a doença ela vai se encontrar, podendo ser sinal de bom ou de mau prognóstico. Dor na evacuação e tenesmo também são mais ligados a tumores no reto, já que o tumor ele vai comprimir as fibras nervosas e o cérebro vai entender que tem um bolo fecal ali pronto. Como também vai poder acontecer uma disputa por espaço das fezes com o tumor, isso vai gerar distensão e dor no local. Pode passar. Bom, falando agora do rastreamento do câncer coloretal, né, ele é muito importante para um melhor prognóstico da doença, porque se o câncer for descoberto em nos estágios iniciais, vai aumentar aí a possibilidade de cura e diminuir a mortalidade pela doença. O primeiro passo para fazer esse rastreamento da população vai ser classificar os pacientes em risco moderado ou risco alto. No caso dos pacientes com risco moderado, vão se encaixar os indivíduos com idade entre 50 e 75 anos, que têm sem histórico pessoal de câncer coloretal ou pólipo pré-canceroso, que não tem histórico pessoal de doença inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, que nunca fez radioterapia no abdômen, na região pélvica, e que não tem histórico familiar de câncer coloretal, pólipos avançados ou síndromes hereditárias como a doença de Lynch. E aí a gente observa aí também que... Moderado é 45 anos agora. É isso que eu ia falar, que... Mudou, é 45, algumas viu? literaturas já estão mostrando 45, 49 anos, né, que tem um maior grau de recomendação. 45 já, a gente começa a colonoscopia a partir de 45 anos. Certo. Bom? Pronto, então para esses pacientes que se enquadram no risco moderado, vai ser feito inicialmente o exame de sangue oculto nas fezes anual, e esse exame, ele serve como uma suspeita, né? Se ele for positivo, a gente vai precisar fazer a confirmação da doença para fazer a biópsia, o exame histopatológico, por meio da colonoscopia a cada 10 anos, ou da sigmoidectomia flexível a cada 5 anos, ou da colonografia tomográfica computadorizada a cada 5 anos. Mas, se esse exame... É sigmoidoscopia, viu? Sigmoidectomia é fazer a cirurgia para tirar o sigmoide, viu? Eita, professor, realmente tá errado. Aí depois vocês corrigem quando vocês forem mandar para mim, não tem problema não. Tá certo. E aí, esse exame, né, como ele é para fazer a suspeição, se ele der negativo e o paciente ainda assim apresentar alguns sintomas, como a Daniela falou anteriormente, como anemia, por exemplo, ainda assim deve ser feita a colonoscopia ou algum desses outros exames. Aqui são os pacientes que se enquadram no alto risco, né, que já são os pacientes que têm esse histórico de câncer coloretal ou pólipo pré-canceroso, que têm a doença inflamatória intestinal, que passaram por radioterapia de abdômen ou da região pélvica, que têm histórico familiar de câncer coloretal ou pólipos avançados documentados por biópsia, e que tem esse histórico de síndromes de câncer coloretal hereditária, como a polipose adenomatosa familiar e a síndrome de Lynch. E aí, nesses pacientes, o rastreamento será feito por meio da colonoscopia, de acordo com o histórico clínico ou os achados no exame. Aí, por exemplo, o paciente tem um histórico familiar de câncer coloretal ou de pólipo avançado. Então, nele, o rastreio tem que ser feito aos 40 anos, ou então 10 anos a menos da idade que o familiar dele foi diagnosticado. Se tiver mais de um familiar, é para considerar o que teve mais novo, com a idade mais cedo. E essa colonoscopia deve ser repetida a cada 5 anos. Já se o paciente tiver essa síndrome hereditária, né, a síndrome de Lynch, ele deve ser rastreado a partir dos 20 a 25 anos, fazendo a colonoscopia a cada 2 anos. E para a polipose adenomatosa familiar, vai iniciar o rastreio mais cedo ainda, de 10 a 15 anos, fazendo a colonoscopia a cada ano.
E aí, por fim, né, a gente viu que as recomendações vão até 75 anos, porque não é interessante fazer o rastreamento, eles não se beneficiam se tiver uma expectativa de vida menor que 10 anos. Porém, existem alguns fatores que também devem ser considerados caso o segmento do rastreio precise ser feito quando passe 75 anos, dos 76 aos 85. E aí deve ser considerada a preferência do paciente, o resultado dos exames anteriores que ele fez, como é que está o quadro dele, e as comorbidades que ele possui, né? Se ele tiver muita comorbidade, não é vantajoso ficar fazendo o exame de colonoscopia, porque ele também traz alguns riscos. E se tiver a idade maior que 85 anos, não é interessante fazer esse rastreio, justamente porque não tem um benefício significativo. Na verdade, assim, acima de 85 anos de idade, se o paciente tiver condição física, que hoje em dia é muito fácil você ter, a gente faz colono, viu? Mas o que você leva em consideração mais são os resultados anteriores dele. Se ele tem colono, sei lá, fez com 70, 75, 60 e não teve pólipo, não tem justificativa a fazer. Mas se ele está fazendo as colonos e está achando pólipo, o paciente tem condições de fazer, a gente faz, sabe? Que são as mudanças que a gente faz. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? É a mesma coisa do sangue oculto. Sangue oculto a gente usa muito para rastreio populacional, tá? Então, assim, uma população do SUS que fazer colonoscopia é muito caro, então a gente lança a mão de pesquisa de sangue oculto nas fezes. Mas a população que tem condições de fazer colonoscopia, quem tem plano de saúde, quem tem uma condição melhor, na prática a gente não faz pesquisa de sangue oculto. Quando o paciente chega na idade, a gente já faz colonoscopia já, tá certo, pessoal? É, a gente fala, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, tá bom? Certo, professor. Bom, boa noite a todos. Dando seguimento, o diagnóstico do câncer coloretal ele vai ser feito por um exame histológico de uma amostra que vai ser obtida principalmente, ou geralmente, a partir da colonoscopia, que é o exame padrão ouro para o diagnóstico do câncer de colo retal. O exame ele vai ser realizado a partir da suspeita devido aos sintomas, embora muitos pacientes são assintomáticos, ou quando o paciente atende aos critérios de rastreamento, como foi explicado agora há pouco pela Aline. A colono ela é o teste assim, mais versátil, por ter benefícios, por exemplo, como localizar lesões em todo o intestino grosso, detectar também neoplasias síncronas, bem como identificar pólipos e poder removê-los ali até no próprio exame. E é interessante que a presença de cânceres síncronos Sincrônicos. síncronos aí, levanta a suspeita, né, de síndrome de Lynch ou polipose adenomatosa familiar. Macroscopicamente, a maioria dos tumores vão se apresentar como massas endoluminais que se projetam para o lúmen. E essas massas podem ser esofíticas ou polipoides. Ainda durante o exame também pode ser percebido sangramentos que podem estar associados a lesões friáveis ou lesões necróticas já, ou até ulceradas, por exemplo. Aqui tem a primeira imagem aqui do lado esquerdo, é uma lesão esofítica, uma massa esofítica. A segunda é polipoide, e acho que esse é um adenocarcinoma circunferencial. Não sei se é essa a denominação, professor. É um adenocarcinoma, você pode falar que ele está causando uma estenose, tá? Pode ser Pronto, circunferencial, mas ocasionando uma estenose. O beleza. primeiro provavelmente é polipoide, não dá para ver tão bem. O outro pode ser um cesto, as imagens não estão muito boas assim. Depois se tivesse me falado, eu tentava arrumar uma fotinha para vocês. Beleza. Em relação à histologia, a grande maioria dos tumores de colo e reto são carcinomas, e desses carcinomas, 90% do tipo adenocarcinoma. E a diferenciação do tipo histológico é importante porque vai ter relação com o prognóstico e a sobrevida do paciente. Como é o caso dos achados de anel de sinete, por exemplo, nessa imagem aí de uma lâmina, indica um subtipo bem agressivo e com prognóstico ruim. Enquanto a adenocarcinoma medular, por exemplo, tem um prognóstico mais favorável. Pode passar. A colonoscopia virtual ou colonografia por tomografia computadorizada ela é considerado um método alternativo para rastreamento, principalmente naqueles casos em que a colonoscopia foi incompleta por lesões neoplásicas obstrutivas ou estenosantes.
Esse exame, ele é interessante, eu estava olhando, ele precisa de uma preparação semelhante ao enema de bário, porque o intestino tem que estar dilatado, porque as fezes simulam ali pólipos na imagem. Na verdade, o preparo da colonoscopia virtual é igual da colonoscopia normal, tá? Você vai ter que limpar o intestino todo. Você não tem como fazer da enema opaco, não, porque o enema opaco você vai usar contraste. Aí você não tem ver absolutamente nada. É igual o preparo da colonoscopia. A desvantagem é que você não tira a lesão, né? A vantagem é que você não faz sedação. E a desvantagem é que você faz acordado, coloca uma sonda no reto e injeta ar, né? Esse que é o problema. É injetado ar para dilatar, né? Isso, injetado ar para dilatar. Beleza. Pode passar. A retossigmoidoscopia flexível e a retossigmoidoscopia rígida são exames que vão avaliar ali o cólon sigmoide e o reto. A rígida, a diferença é que ela pode identificar lesões com a extensão maior. Ela chega até 25 centímetros ali e permite avaliar a altura ali do acometimento do reto, a distância, né? Do ânus para dentro, vamos dizer assim. Na verdade, é o seguinte, a retossigmoidoscopia rígida, ela é um pouco mais desconfortável, você vai conseguir ver com certeza a distância da lesão para a borda anal. E a flexível, você vai andar mais. Não, Rafa, porque o Rafa está comigo aqui. E a flexível, a gente consegue ir um pouco mais além, vai até o ângulo esplênico, tá? E a rígida, a gente só vai uns 20, 25 centímetros. Pronto. Só que é interessante porque, de qualquer forma, se for identificado uma lesão no sigmoide ou no reto, vai ser preciso avaliar por colonoscopia para vai ter que fazer uma colonoscopia. O melhor exame é a colonoscopia, sabe? Essa a gente faz se não tiver condições de fazer colonoscopia. Por isso que a colonoscopia é o padrão ouro, na maioria dos exames, é a primeira escolha, né? Para o diagnóstico. Pode passar. Isso mesmo. A tomografia, a ressonância, o PET, né? São exames de imagem importantes para principalmente a avaliação de possíveis lesões secundárias e o estadiamento do tumor. Mas também pode sugestionar o diagnóstico de carcinomas coloretais, sei lá, numa eventual outro exame de abdômen, a pessoa identifica. O PET é bem utilizado, principalmente no acompanhamento do paciente, né? Após alguma excisão, ressecção cirúrgica, para acompanhar é feito o PET. Já a ultrassonografia endorretal, ela tem uma vantagem sobre o PET e a ressonância, porque ela avalia melhor a penetração do tumor ali na parede retal. Só que ela tem algumas desvantagens, como baixa aceitação do paciente, é contraindicada em lesões estenóticas ou obstrutivas no reto proximal, e também é operador dependente. Boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre o antígeno carcino embrionário, tá? Que é o CEA, onde ele tem baixa capacidade diagnóstica, mas é muito utilizado no prognóstico, como eu vou falar no próximo slide. E ele tem baixa capacidade no diagnóstico por causa da sobreposição de doenças benignas, que podem causar o aumento desse marcador tumoral, como gastrite, úlcera péptica, diverticulite, doença hepática, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, tabagistas. No geral, qualquer quadro inflamatório pode cursar com aumento do CEA. E tem baixa sensibilidade para a doença com estágio inicial. Então, seria no estágio mais avançado. E pode passar. Na verdade, o CEA a gente vai usar para prognóstico, tá? E para acompanhamento. A gente não usa CEA para diagnóstico. É um grande erro que a gente vê. É o médico pedir CEA, exame de rotina. Não se pede CEA de exame de rotina. Nunca peça, porque não vai adiantar nada, só vai gastar dinheiro. Isso, porque a gente viu que também pode ser aumentado em causas benignas, né? Isso, então, isso. Importante valor prognóstico e acompanhamento, como o professor já falou anteriormente. Alguns pontos que eu decidi destacar sobre o CEA. Quando a gente fala de câncer coloretal recém-diagnosticado, e a gente vai medir o CEA antes do procedimento operatório, quando ele está maior que 5, ele tem uma relação com o prognóstico pior. Níveis crescentes elevados de CEA pré-operatórios que não normalizam após a secção cirúrgica pode ser uma doença persistente. E a recidiva também geralmente cursa com aumento de CEA antes de voltar à clínica da patologia. E o terceiro ponto que eu decidi destacar foi o acompanhamento pós-operatório por 5 anos, principalmente nos pacientes com estágios 2 e 3. Além disso, eu vou falar um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais, porque como a Dani falou, os sintomas são mais inespecíficos e eu decidi focar nos dois, como o do abdominal e sangramento retal.
coloretal, trazendo algumas opções de lesões benignas e malignas que podem estar de acordo com esse quadro clínico. Quando a gente fala de lesões benignas, sempre lembrar de hemorroidas, de verticulite, infecção ou a própria doença inflamatória intestinal. Lesões malignas, lembrar que apesar do adenocarcinoma ser o principal, a gente pode ter o sarcoma de Kaposi, tumores estromais gastrointestinais, linfomas, tumores carcinoides e metástases de outros cânceres primários, destacando o câncer de ovário, que pode mimetizar bastante. E aqui, falando um pouquinho melhor daqueles diagnósticos, eu trouxe que o sarcoma de Kaposi disseminado é mais comum no cólon e em pacientes com AIDS, e no exame de imagem a gente vai conseguir ver máculas ou nódulos violáceos, que são bem característicos dessa condição. O linfoma não Hodgkin, primário de intestino grosso, é mais no seco, cólon direito ou reto. Os tumores carcinoides colônicos são mais no apêndice reto e seco, e a idade é mais jovem quando a gente compara com o adenocarcinoma do cólon. E os tumores estromais, tá errado aí, gastrointestinais, são aqueles que têm relação com as células intersticiais de Cajal. E a gente vai ter principalmente duas classes. Os leiomiomas, que quando a gente vai analisar tem um crescimento lento, ou seja, baixa atividade mitótica, e os leiomiosarcomas, que são mais agressivos, têm um crescimento mais rápido e uma atividade mitótica mais alta. Bom, falando agora um pouco das complicações, a gente tem a obstrução intestinal maligna como a principal complicação do câncer coloretal, em que vai ter uma prevalência de 24% nos estágios avançados da doença. Essa obstrução ela vai se dar principalmente pela invasão do plexo nervoso junto com a invasão mural da parede muscular, que vai gerar desordens da motilidade, causando essa obstrução. E aí a gente vai ter tanto uma obliteração mecânica, né, pelo próprio tumor, quanto liberações de substâncias neuroendócrinas que vão prejudicar essa obstrução e vão fazer com que ela evolua, diminuindo a mobilidade intestinal, uma elevação da pressão a nível intestinal, né, aumentando a pressão, e ocluindo vasos com risco de casosepse nesse paciente. Essa obstrução intestinal maligna, ela tem a maior ocorrência de obstrução no sigmoide, porque ele é mais estreito, e porque também as consistências das fezes são mais densas quando comparado com as outras partes do intestino. De sintomas, o paciente vai sentir dor abdominal em cólica, vômitos, pode ter vômitos, distensão abdominal, flatulência e alteração das fezes. É importante a gente lembrar que a própria obstrução ela pode ser o primeiro sintoma do carcinoma coloretal. Então, ela pode vir posteriormente como uma complicação, como eu estou mostrando aqui, ou ela pode vir lá no início como o primeiro sintoma do câncer que o paciente vai apresentar. E de tratamento, a gente vai ter a correção do desequilíbrio ácido-base, o controle de infecção com antibióticos, a cirurgia de remoção da obstrução e visando, no fim, a restauração da função intestinal. Outra complicação muito importante, a segunda principal, é a perfuração intestinal, que é considerada a mais letal. Ela vai cursar com peritonites secundárias, que pode evoluir para sepse e levar o paciente a óbito. A sua localização predominante é no seco, em virtude da sua espessura luminal, e aí a gente, nessa perfuração, vai ter a necrose tumoral ali no local que esse tumor está instalado, junto com a distensão do cólon proximal, que vai gerar essa perfuração. A gente tem duas classificações, que seria a perfuração proximal, que tem um pior prognóstico, porque ela vai causar uma peritonite mais disseminada. Já a perfuração local distal, ela vai ter um melhor prognóstico, porque a peritonite vai ficar ali mais localizada. Em geral, também é importante a gente lembrar que esse quadro de perfuração é uma emergência cirúrgica, porque pode evoluir para choque séptico, uma coagulação intravascular disseminada, com falência de órgãos e levar o paciente à morte, como eu já falei. De tratamento, a gente tem a lavagem do local, identificar onde está a perfuração e fazer a ressecção oncológica com linfadenectomia. A terceira complicação, muito comum, em até 50% dos casos, é a hemorragia coloretal, que ela vai cursar com sangramento, gerando anemia e sangue nas fezes. Esse sangue, se ele vier do cólon direito, vai apresentar umas fezes marrons, e se vier do cólon esquerdo, as fezes vão ser mais vermelhas, brilhantes. Na hemorragia coloretal, a gente não necessita de uma intervenção cirúrgica de emergência,
porque ela costuma ser de baixo volume e autolimitada, nesse caso, como complicação do câncer coloretal. Então, o que a gente vai fazer é um acesso intravenoso adequado, uma suplementação com cristalóides e coloides, transfusão de sangue, né, a depender de quanto sangue foi perdido por aquele paciente, e agentes hemostáticos, visando ali restaurar o equilíbrio do paciente, homeostático. É importante a gente salientar também que esse tratamento não cirúrgico ele pode não ter sucesso. Então, claro que a gente não vai deixar o paciente sangrando, né? Só porque a gente não quer fazer a cirurgia. Então, a gente vai fazer o tratamento cirúrgico e essa cirurgia, caso não dê sucesso, né, no tratamento não cirúrgico, vai ser de emergência ou eletiva, dependendo de como o paciente está, das condições de doença, sendo a forma mais efetiva, nesse caso, de conter hemorragia coloretal. O sangramento tumoral é um negócio muito difícil de controlar, viu? Ou a gente resolve por cirurgia, ou a gente vai fazer uma colonoscopia e vai fazer o plasma de argônio. É a única coisa que a gente consegue fazer para parar sangramento tumoral. Qualquer outra coisa não vai dar certo. E o sangramento tumoral ele não consegue parar, porque tem vaso ali, então ou faz plasma de argônio, colonoscopia, ou opera, tá bom? Faz as medidas iniciais, logicamente, mas depois faz uma dessas duas coisas, ou opera ou plasma de argônio. Ah, perfeito. Pronto. E como outras complicações, a gente tem a anemia, né, que já foi trazido aqui também, tanto pela parte do sangramento, quanto pelo próprio quadro oncológico do paciente. Também o emagrecimento da mesma forma, né, cursando ali, podendo cursar com a desnutrição. A fístula, que está mais relacionada ao pós-operatório, né, em procedimentos cirúrgicos do câncer coloretal, e a intussuscepção, que também pode estar relacionada ao fato do tumor meio que sugar o intestino, fazer ali colocar essa sobreposição, né, do intestino, também sendo uma complicação, mas é muito raro. Bom, e agora falando do estadiamento, o câncer coloretal é estadiado de acordo com a classificação TNM, né, que a gente já conhece. E nela são avaliados 3 fatores. Primeiro, o T, que é a profundidade da invasão tumoral na parede intestinal, o N, que é o acometimento de linfonodos regionais, e o M, que seria a presença ou não de metástase à distância. Bom, e dito isso, é importante ressaltar que não é possível estadiar de forma precisa antes de ser feita uma ressecção cirúrgica e um estudo histopatológico da peça cirúrgica, exceto em casos que haja metástase evidente. Pode passar. Bom, sendo assim, o tumor vai ser classificado a partir desses 3 fatores, sendo dividido em 4 estágios, cada um com seu prognóstico. Aqui a gente tem uma tabela que simplifica um pouco essa classificação. O estágio 1 trazendo ali a classificação T1 e T2, estágio 2, T3. No estágio 3 começam a aparecer acometimento de linfonodos, N1 e N2. E no estágio 4, a metástase à distância, cada um com a sua porcentagem de sobrevida respectiva. Vou passar. Bom, e resumindo melhor essa tabela anterior que a gente trouxe, o estágio 1 seriam aqueles tumores confinados à mucosa ou à camada muscular, ficando com a classificação T1 e T2, N0 e M0. O estágio 2, os tumores confinados à serosa, que reveste o cólon ou o reto, ou que chegam a atingir órgãos vizinhos, ainda sem comprometimento de linfonodos, ficando na classificação T3 ou T4. No estágio 3, já começam a aparecer os comprometimentos de linfonodos regionais, classificando em N1 e N2, dependendo da quantidade desses linfonodos. E no estágio 4, seria a presença das metástases à distância, com a classificação M1. Boa noite. Eu não sei se sou eu porque eu não estou conseguindo ver os slides, mas se for prognóstico, é a minha parte. É prognóstico. É prognóstico. Ah, pronto. Tá bom. Então, meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouquinho sobre o prognóstico do câncer coloretal. É importante destacar que a maioria das recidivas desse câncer, elas ocorrem nos primeiros 4 anos, então a sobrevida dos pacientes que conseguem ultrapassar esses 4 anos já é uma sobrevida bastante razoável. E os preditores de prognóstico mais reservado, no caso pior, né, eles estão relacionados com o nível de invasão desse tumor previamente à cirurgia. Então,
leva em consideração a disseminação do tumor nos linfonodos regionais, o número de linfonodos regionais envolvidos, e aí precisa ter uma amostra razoável de linfonodos, pelo menos mais de 10 linfonodos acometidos. Também a penetração do tumor através da parede intestinal, se esse tumor causou alguma perfuração naquela região, ou se ele está aderido aos órgãos adjacentes. Além disso, também tem a invasão, a disseminação hematológica, né? Então, se tem invasão venosa, também é um fator de mau prognóstico. Como já foi dito anteriormente, se os títulos de CIA tiverem elevados, isso também indica que a doença está ali voltando à atividade. Também tem genes que estão associados à doença, então se tiver a supressão desse gene BRAF, isso é um fator de mau prognóstico, e se a localização primária do tumor for do lado direito também está relacionada a um fator de mau prognóstico. Boa noite, meu nome é Sara e agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento. Então, basicamente, o câncer de colo retal, ele pode ser precedido pela quimioterapia ou a radioterapia, que nesse caso seria neoadjuvante. Aí vem vindo o procedimento cirúrgico e depois pode ser acrescentado a quimio ou a radioadjuvante. Já no câncer de cólon, não é comum utilizar-se da neoadjuvante, porque justamente pela anatomia do cólon, acaba que muitas vezes na literatura o que tentaram se fazer não foi tão benéfico, então acaba que o procedimento padrão é cirurgia e a quimio adjuvante, o que faz muitas vezes em casos paliativos, paciente com muita dor, aí abre-se mão da rádio neoadjuvante. A cirurgia, ela vai depender das características do tumor, então o estadiamento, a localização, a profundidade e do perfil do paciente, como a idade, o IMC, em caso para ver a obesidade ou até mesmo a localização da pelve do paciente, o formato da pelve do paciente, e se ele possui algumas outras comorbidades no contexto cirúrgico geral, né? Como, por exemplo, uma diabetes descompensada, uma hipertensão descompensada. Agora, falando um pouco da conduta, ela vai ser de acordo com o local da lesão. Então, ali na primeira imagem, a gente tem a colectomia direita, também em alguns autores chamam de ascendente, associada à anastomose e ilho transverso, que são para quando o câncer estiver na região do seco, do cólon direito ou da flexura hepática. Então, basicamente, vai estar retirando a parte do colo ascendente e ligando justamente o ilho ao colo transverso. E a gente tem, quando o câncer está localizado mais próximo da região transversa, a colectomia estendida, ou também chamada de colectomia transversa, associada à anastomose do ilium colum esquerdo proximal. Então, na imagem, a gente tem também essa demonstração de como ficaria na letra A, a região com o tumor, e na letra B, a anastomose realizada após a cirurgia. Quando não carregou a imagem, mas basicamente, quando é no cólon esquerdo, ela vai ser a colectomia esquerda descendente com anastomose iliotransverso, e aí, desconsiderando essa imagem, ficaria ali na região descendente. E quando for retossigmoide, a sigmoidectomia com anastomose no cólon esquerdo com direito, com o reto. Agora, em relação ao câncer de cólon para a realização da colectomia total, que já é uma cirurgia ainda mais invasiva, né? Então, tem que ser considerado, por exemplo, casos muito específicos, como câncer hereditário de múltiplos tumores primários, pólipos múltiplos ou câncer de sigmoide com obstrução completa.
E a anastomose vai ser ilioretal ou ilioistomia, que é um procedimento da segunda imagem ali. Então, no caso, seria uma colectomia que fazia uma anastomose ilioretal ou uma colectomia total, que você faria uma ileostomia associada. Isso. E se for múltiplos pólipos letais, aí vai ser realizada a proctocolectomia, mas tem que ser realizada com cautela, porque ela pode trazer múltiplas complicações aos pacientes, justamente por já estar mais próximo do sistema urinário. Então, ela pode trazer complicações como, por exemplo, essas cautelas que você está falando urinária. Não tem muito não, viu? Não tem muito sentido não. Porque o único cuidado que você tem que ter é você fazer uma bolsa ileal que nem o paciente está fazendo ali. Porque qualquer cirurgia que você fazer, retromoidectomia, colectomia total, você vai estar perto da bexiga, do ureter. Então, assim, o único cuidado que você tem que ter nessa cirurgia, na proctocolectomia total, você fazer uma bolsa ileal em J ou em W, para o paciente pelo menos ter um certo grau de continência. Mas no sistema urinário não tem sentido, não. Certo, professor, desculpa, foi a referência que eu vi que estava errada. Tranquilo. Isso. Boa noite. Alô? Dá para escutar direitinho? Tá escutando. Pode falar só um pouquinho mais alto. Boa noite. Em relação ao câncer retal, para esses tumores mais distais, sem uma invasão muscular, ou seja, T1, né, no padrão no TNM, bem diferenciados, ou até mesmo moderadamente diferenciados, limitados à mucosa e sem invasão celular ou linfática, isso é, sem algum tipo de linfonodomegalia em alguma ultrassonografia ou ressonância magnética pré-operatória, a gente consegue realizar apenas uma excisão local transanal. Esse método também é uma opção de paliação em pacientes com múltiplas comorbidades e também na contraindicação de uma grande cirurgia abdômen-perineal. Pode passar, por favor? Para os tumores que invadem o esfíncter anal, ou até mesmo muito próximo, impedindo algum tipo de imagem segura, os pacientes que... pacientes que também têm um mau controle esfincteriano ou anatomia desfavorável, já é recomendado uma cirurgia mais extensa. A ressecção abdômen-perineal pode ser por meio de cirurgia de Miles, que consiste em uma incisão total do reto e ânus com colostomia permanente, ou uma cirurgia poupadora de esfíncter, que se realiza uma anastomose entre o cólon e o canal anal, não necessitando de colostomia permanente. Tem até um desenho bem interessante aí, mostrando poupando o esfíncter na cirurgia aí. Pode passar, por favor? Mas, se a localização permitir, a gente pode realizar apenas uma ressecção anterior baixa, que consiste em uma proctossigmoidectomia com anastomose coloretal em J, sem precisar também de uma colostomia. No caso aí, a gente consegue ver um desenho em que ele faz a ressecção logo abaixo da lesão cancerígena, para fazer essa margem de segurança. E essas são as referências. Beleza, galera. Só alguns errinhos, algumas besteirinhas, mas nada demais, tá certo? Os slides limpos também, tranquilo. Só na parte da cirurgia que teve alguma leve complicaçõezinhas, mas nada demais. Mas o objetivo não era a parte cirúrgica, era a parte clínica. A parte do Carrais, para vocês falarem. Mas foi interessante. Vocês poderiam ter focado um pouquinho assim, mais na sintomatologia, para dar algum caso clínico, alguma coisa, para facilitar um pouquinho o entendimento. Mas, assim, de forma geral, foi bom. Foi ótimo, vocês estão de parabéns. E me enviem, por gentileza, os slides. Quando é que vai ser a prova de vocês dessa matéria? Dia 5. Dia 5, né? Então tem dia 28, beleza. Tranquilo, de boaça, então. Mandem para mim, por gentileza, que eu vou me basear no que vocês deram aula para fazer as questões para vocês.
Professor, Professor, o senhor já Diga. sabe quantas questões o senhor vai fazer? Tenho a mínima ideia, não. Tô pensando agora em umas 15, 20, por enquanto. Tô pensando ainda, não sei. Certo. Professor, Se qual é o preocupe com e-mail? questão, não. uma dúvida. O que você recomenda focar mais seria justamente a observação que você fez agora, a parte clínica e cirúrgica? Não, eu vou focar em tudo, na verdade, que a vida não vai dizer para você o que é que você vai focar. Você vai focar em tudo, você. Não vai focar nisso para provas. Vocês têm que parar com essas manias de prova, de perguntar a questão, no que é que vai focar. Foca no que vocês deram aula, pô. Não, Vocês estudaram, o que vocês sabem. eu pergunto isso não é nem pra prova, eu pergunto pra vida mesmo. Para a vida vai ter que focar em tudo. Sintoma, quadro clínico, tratamento, como é que você vai fazer o diagnóstico. Você vai focar nisso. E quantidade de questão eu tenho a mínima ideia. Se o Carlos mandar fazer 10, eu faço 10. Se ele mandar fazer 1, eu vou fazer 1. Se ele mandar fazer 15, eu vou fazer 15. Quem vai definir é o Carlos, quantas questões. E vão ser todas abertas. Pode falar, Professor, Ivana. qual é o e-mail para mandar? Pode mandar pelo WhatsApp, é melhor. Se você tem meu zap, manda para ele, é melhor. Ah, tá certo. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Até a próxima. Até mais. Tchau, boa noite.